Agora nós vamos ter uma integração entre o fotossistema 2 e o fotossistema 1 num processo chamado fotofosforilação acíclica. Olha o que a gente vai ter. Nós vamos mais uma vez contar com a participação da luz. A luz vai excitar a clorofila BO680 perde elétrons e esses elétrons são recolhidos pela plastoquinona, que é um aceptor inicial de elétrons. Essa plastoquinona vai liberar os elétrons para a clorofila A ou P700. Mais uma vez, essa clorofila vai ser excitada, libera os elétrons para a ferridoxina. Então vejam, o elétron saiu da clorofila B, passa pela plastoquinona, passa pela clorofila, vai para a ferridoxina e da ferridoxina passa, mais uma vez, pela cadeia de citocromos. Só que o que eu quero que vocês entendam? Enquanto esses elétrons vão passando, os fenômenos vão acontecendo. A real síntese de ATP num processo como esse, ela depende de dois eventos. O transporte de elétrons pelos citocromos, acoplado, ou seja, associado ao fluxo de hidrogênios que vão passar por uma enzima chamada ATP sintase ou sintetase do ATP. A gente vai ver que esse transporte de hidrogênios é chamado quimiosmose de H+. É um ponto que a gente vai abordar daqui a pouco na aula. Mas eu queria que vocês entendessem o seguinte: os elétrons passam por clorofilas e aceptores iniciais, são transportados pelos citocromos, X, Y, Z estão representando os citocromos, mas eles não voltam para a clorofila. Como eles não voltam para a clorofila, a gente diz agora que esse processo foi um processo acíclico. O processo é acíclico porque o elétron sai e não volta. Mas a clorofila não pode ficar sem os seus elétrons. Por isso, no início do assunto, nós combinamos que existiria o papel da água. A água vai ser oxidada porque a água vai atuar como doadora de elétrons. Então, o que vai acontecer, gente? Nós vamos ter agora a fotólise da água. Essa água aqui será oxidada. Quando nós tivermos a fotólise da água, com utilização da energia luminosa, o que a gente vai fazer? Nós vamos quebrar a água e aí essa água doa elétrons para a clorofila. Qual é o papel da água? Doadora de elétrons. Nós vamos liberar aqui o oxigênio vai para a atmosfera porque ele é resíduo. Então o oxigênio é liberado na fase clara da fotossíntese. E nós vamos liberar aqui, gente, os hidrogênios. Esses hidrogênios, eles vão precisar passar pela ATP sintase para que a gente tenha condições, de realizar a síntese do ATP. Mas eles são capturados por um composto que vai levá-los até a fase escura, porque os hidrogênios que nós estamos trabalhando aqui, eles vão auxiliar na construção da molécula de glicose. Aí olha o que vai acontecer. Nós vamos ter aqui chegando, o NADP+, que está sob a sua forma oxidada. E esse NADP+, quando recebe os elétrons, sofre a redução para poder transportar os hidrogênios. A gente acaba gerando aqui, o NADPH+, beleza? Então vejam, na fotofosforilação acíclica, além do ATP, a gente vai produzir o NADPH+. Nós vamos agora analisar como realmente nós vamos produzir esse ATP no processo de fotofosforilação. Então, gente, nós vamos precisar, lá na fase escura, de ATP para converter o dióxido de carbono em glicose. E vamos precisar também do NADPH+. O ATP e o NADPH+, vão ser produzidos na fase clara, como a gente destacou, nos processos de fotólise, e da água a gente vai ter esses hidrogênios e na fotofosforilação. Só que nas fotofosforilações, como é que a gente vai produzir o ATP? A gente depende do transporte de elétrons pelos citocromos. Os citocromos eles vão estar aqui representados por proteínas que podem transportar esses elétrons. E pela quimiosmose de H+, através de uma enzima chamada ATP sintase ou sintetase do ATP, beleza? Essa quimiosmose de H+ é o fluxo de hidrogênios que vai acontecer ao longo do processo. Então, o que eu preciso que vocês entendam aqui? A gente tem representado a membrana do tilacoide, e a gente tem aqui a água.
as clorofilas representadas, né? Plastoquinona, ferridoxina, citocromos e outros componentes, a bicamada lipídica com essas estruturas todas e aqui no final a molécula de ATP sintase ou sintetase do ATP, que é a molécula responsável pela síntese direta de ATP. O que acontece? A luz ela vai incidir, né, sobre todas essas estruturas aqui e quando essa luz incide sobre as clorofilas, elas são excitadas e liberam elétrons e quando essa luz incide sobre a água é quebrada. Percebam que a gente tem a integração dos dois fotossistemas para ter a condição de produzir o ATP. Então, olha o que eu quero de vocês. Quebrando a molécula de água, o que a gente vai ter, né? Nós vamos liberar para a atmosfera o oxigênio, que é resíduo. Nós vamos liberar nesse espaço vários hidrogênios e nós vamos liberar o elétron. E qual foi o combinado? Que esses elétrons da água iriam repor os elétrons de quem, gente? Os elétrons da clorofila. O que eu quero que vocês entendam? Ao longo dessas atividades aqui, nós vamos quebrando moléculas de água e nós vamos acumulando íons hidrogênio nessa face aqui, ó. Nós vamos acumulando íons hidrogênio. Esses íons hidrogênio vão se acumulando e eles vão gerar um gradiente. Um gradiente porque eu tenho aqui uma grande concentração desses íons H+. Vamos guardar essa informação. O que vai acontecer? Esses elétrons aqui, né, eles saem da clorofila, aí eu vou repor da clorofila com o da água, e quando esses elétrons da clorofila saem, eles vão fazendo esse percurso, e é nesse momento que a gente tem o transporte de elétrons através dos citocromos. Então, vejam, ao longo desse processo, eu vou tendo várias reações de oxirredução, porque onde os elétrons chegam, eles promovem a redução, quando eles saem, eles promovem a oxidação. E aí esses elétrons vão seguindo, até que esses elétrons serão recolhidos, né? Até que esses elétrons serão recolhidos pelo NADP. Então, eu tive o transporte de elétrons, principalmente aqui, pelos citocromos, beleza? Os citocromos representados, mas eu tive um transporte de elétron. Com qual objetivo? Esse elétron aqui, vai ser recolhido no final pelo NADP, que agora está NADP-. Eu tinha aqui, NADP+, ele vai receber 2 elétrons, ele vai ficar NADP-. Vejam que aqui eu tenho NADP redutase, para que o NADP que está oxidado agora sofra o quê? Redução. Bom, ao longo desse percurso, eu tive o transporte de elétrons pelos citocromos. Isso está acoplado a um outro processo para que a gente tenha condições de produzir a molécula de ATP. Olha o que vai acontecer. Esses hidrogênios eles estão muito mais concentrados desse lado do que do lado de cá. Isso gera um gradiente que vai fazer com que eu tenha um fluxo, um transporte desses hidrogênios passando pela ATP sintase. Como as concentrações de H+ não são iguais, a gente pode falar em gradiente de H+, concentração diferente de H+, ou pH diferencial, porque o pH é calculado pelo colóide da concentração de H+, então eu dependo dessa concentração de H+. Isso aqui, gente, vai fazer com que esses hidrogênios aqui, comecem a passar pela ATP sintase e façam com que o rotor da ATP sintase funcione. Esse rotor começa a girar e aí sim a ATP sintase terá condições de pegar o ADP e o fosfato que estava descarregado, né? O ADP é descarregado, juntar com esse fosfato inorgânico para produzirmos o quê? ATP. Percebam que a ATP sintase é quem vai produzir o ATP, com base no fluxo de hidrogênios que são obtidos nesse processo. Então, a força motriz para tudo isso aqui foi a luz. Percebam vocês agora que, os hidrogênios chegando até aqui, o que a gente vai ter? Nós vamos gerar NADPH. Nós vamos ter condições aqui de gerar o NADPH+. Então, vejam, para produzir o ATP, eu dependi de quem? Do transporte de elétrons acoplado à quimiosmose de H+. Diana, o que é esse transporte de H+? O que é essa quimiosmose? É simplesmente esse fluxo de hidrogênios.
Quando os hidrogênios passam pela ATP sintase, eles fazem o rotor dessa ATP sintase girar e a gente consegue ter uma força motriz para fazer a fosforilação e assim produzir o ATP. Então, gente, o que conecta a fase clara com a fase escura é que o ATP e o NADPH+ produzidos na fase clara serão agora utilizados na fase escura na conversão de dióxido de carbono em glicose no ciclo de Calvin-Benson. Então, gente, feita a fase clara, a gente vai agora para a fase escura. A fase escura ocorre o ciclo de Calvin-Benson nessa fase e lá a gente vai fazer a fixação do carbono. Eu tenho o rubisco, que vai catalisar a fixação do carbono, e lá eu já tenho um composto com 5 carbonos, que é a ribulose bifosfato. Essa ribulose bifosfato é um composto aceptor de carbonos. Então ela recolhe o dióxido de carbono, né, através dessa reação catalisada pelo rubisco, e ela vai gerar um composto lá no estroma, né, que é onde ocorre a fase escura, que é um composto com 6 carbonos que imediatamente é quebrado em 3-fosfoglicerato, que é chamado de 3-PG. Bom, simplificando essa ideia toda, o que acontece? Eu dou um jeito de trazer o dióxido de carbono e jogar ele combinado com uma substância que já existe aqui, que é a ribulose bifosfato. Quem faz isso é o rubisco. Depois ocorrem outras reações para eu reduzir e produzir o açúcar. Eu vou repetindo isso até ir pegando todos os CO2 que eu desejo para fazer o quê? A redução desse CO2 e a produção do açúcar. Para reduzir o CO2, eu preciso fornecer elétrons e hidrogênios. Quem traz esses elétrons e os hidrogênios é o NADPH+. E a energia para que esse processo ocorra é a energia que vem do ATP, fazendo a conexão entre fase clara e fase escura. E por fim, a gente regenera o rubisco para que ele possa participar do processo novamente. Então essa foi a fase escura. Então, galera, quando a gente vai trabalhar com a fotossíntese, ela tem influências, né? Uma das influências é a temperatura, porque o processo é enzimático. Então, quando a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta a velocidade do processo, porque as enzimas também aumentam de atividade, mas se a gente aumentar demais, ocorre a desnaturação dessas enzimas e o processo deixa de acontecer. Uma outra influência é a concentração de dióxido de carbono. Quando a gente aumenta a concentração de CO2, a gente aumenta a velocidade de fotossíntese, já que o CO2 é um dos seus reagentes, mas a gente atinge uma velocidade máxima e a gente fica depois constante. Quando a gente satura, né, e está tudo ali funcionando bem, todas as enzimas já estão ocupadas, está tudo ocorrendo, a gente vai deixar a velocidade constante. Essa concentração aqui, em que o CO2 deixa de atuar como um fator limitante, ou seja, depois desse ponto, veja que aumentando ou diminuindo a concentração de CO2, a velocidade vai ficar a mesma. É uma concentração de 0,3%. Você pode achar uma concentração pequena, mas é 10 vezes a concentração que a gente tem na atmosfera aproximadamente. Um outro ponto importante é a questão da luz, né? A gente precisa da energia luminosa, mas conforme a gente aumenta a energia luminosa, a gente aumenta a velocidade da fotossíntese até um determinado ponto onde depois a velocidade também vai permanecer constante. Esse ponto varia de uma espécie para outra e esse ponto aqui, percebam o seguinte, até esse ponto, se eu aumentasse ou diminuísse a luz, eu iria aumentar ou diminuir a fotossíntese. Passou desse ponto, eu aumento ou diminuo a luz, a taxa de fotossíntese permanece constante. Então, esse ponto ele recebe um nome especial. Ele é o ponto chamado ponto de saturação luminosa, gente. Então, luz, CO2 e temperatura são fatores que vão limitar a fotossíntese. Então, galera, para finalizar esse nosso bloco de metabolismo energético, né? A gente vai fechar com ponto de compensação fótico. O que é ponto de compensação fótico? Bom, todos os seres vivos eles precisam consumir matéria orgânica para poder produzir o ATP que a gente utiliza nas nossas atividades. E o que a gente simboliza como consumo dessa matéria orgânica, né, é justamente o que a gente chama de respiração. É por meio do processo de respiração celular, tá, gente? É por meio desse processo de respiração que a gente vai quebrar a matéria orgânica para poder produzir ATP e realizar as nossas tarefas. Com as plantas não seria diferente. As plantas também vão fazer esse processo de respiração. Só que a grande diferença é que as plantas, diferente de nós, animais, elas são autotróficas. Então elas produzem a própria matéria orgânica que elas vão utilizar como fonte de energia.
E isso que a gente chama de produção, de pegar o dióxido de carbono e a água e produzir a matéria orgânica, o que a gente vai chamar de produção é justamente o processo representado pelo metabolismo da fotossíntese. Então a gente vai colocar como fotossíntese sendo produção e o consumo sendo a respiração. O que eu quero salientar para vocês? Quando a gente estuda respiração, a gente aprende que esse processo de respiração não é um processo dependente da luz, diferente do processo de fotossíntese, que vai sim ser um processo dependente de luz. E eu queria chamar a atenção de vocês para que nós entendêssemos que o que é produzido aqui na fotossíntese é consumido aqui no processo de respiração. E aí, quando a gente vem aqui para o gráfico, o que a gente vai perceber? Que a respiração a gente vai representar como uma linha constante quando a gente trabalha com a taxa ou velocidade desse processo metabólico em função da luz. Então, como a respiração não depende da luz, a gente vai colocar aqui ela como uma constante. E a gente tem aqui o gráfico que mostra o comportamento da fotossíntese durante isso aí. Eu vou colocar para vocês aqui como sendo a fotossíntese de uma planta A, beleza? Para a gente poder fazer um comparativo já já. O que eu quero que vocês entendam? Conforme a luz aumenta, a gente já viu no gráfico de influências que a taxa fotossintética também aumenta, depois ela fica constante. Esse pontinho aqui, ó, não pode ser confundido com o ponto de compensação fótico. Esse é o que nós chamamos de ponto de saturação luminosa. O ponto de saturação luminosa é onde a luz deixa de atuar como um fator limitante, né? Varia de uma espécie para outra e a gente percebe que a fotossíntese vai ficar constante, porque depois desse ponto, aumentando ou diminuindo a luz, a taxa de fotossíntese permanece a mesma. O que é o ponto de compensação, né? Onde que é o ponto de compensação? É o ponto que mostra para a gente a quantidade de luz necessária para que a produção se iguale ao consumo, para que a taxa de fotossíntese cresça e se iguale ao processo de respiração. Então, gente, ó, quando a gente vai analisar aqui, ó, esse ponto aqui é justamente o ponto que nós vamos chamar de ponto de compensação fótico. O que é o ponto de compensação fótico aqui dessa planta A? É a quantidade de luz necessária para que a fotossíntese dessa planta se iguale à respiração, para que a produção se iguale ao consumo. Gente, quando a gente trabalha com uma planta no ponto de compensação, a gente precisa analisar assim. Quando eu levo em consideração o ponto de compensação fótico, eu posso estar no ponto, beleza? A gente pode estar no ponto de compensação, a gente pode estar abaixo desse ponto de compensação, ou a gente pode estar acima desse ponto de compensação. Gente, no ponto de compensação, o que esse gráfico mostra para a gente? Ele mostra que a taxa de fotossíntese ela é igual ao processo de taxa de respiração. Ou seja, tudo que a planta produz, ela mesma está consumindo aqui, gente. Toda a produção é igual ao consumo. Agora, ó, abaixo do ponto, a respiração é igual a respiração é superior à fotossíntese. Então, ó, abaixo do ponto de compensação, a respiração ela é maior que a fotossíntese, ou seja, a planta consome suas reservas, a planta não consegue crescer, ela está consumindo mais matéria orgânica e oxigênio do que o que ela está produzindo. Mas quando ela chega abaixo do ponto, quando ela chega no ponto iguala, e acima do ponto a taxa de fotossíntese é maior do que a de respiração. Quando a taxa de fotossíntese é maior que a de respiração, a planta cresce, ela produz excedente, ela tem matéria orgânica a mais para poder armazenar em suas reservas e poder utilizar em momentos em que a luz não seja suficiente para ela estar acima do ponto. Então, isso aqui é extremamente importante de ser lembrado. O que eu quero que vocês entendam? Esse ponto de compensação pode aparecer de um outro jeito num gráfico onde a gente considera a liberação de oxigênio pela planta em função da luz. Nesse gráfico de liberação de oxigênio em função da luz, a gente vai encontrar um gráfico mais ou menos assim. E aí eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. No ponto de compensação, quando a fotossíntese e a respiração são iguais, todo o oxigênio que está sendo liberado está sendo consumido. Então eu não vou ter excedente para liberar, o que eu estou produzindo eu consumo. Então a liberação ela vai ser zero. Nesse gráfico, esse aqui é que é o ponto de compensação fótico. Quando a liberação é negativa, isso significa que eu estou consumindo mais do que o que eu estou produzindo. Então, aqui seria onde a respiração seria maior que a fotossíntese. Eu estou abaixo do ponto de compensação. Acima do ponto de compensação, eu começo a liberar oxigênio, a fotossíntese é maior que a respiração, e aí eu estou
acima desse ponto. Bom, a gente já entendeu o que é ponto de compensação. Um outro processo importante aqui é quando a gente trabalha, por exemplo, com o comparativo entre o ponto de compensação de duas plantas diferentes. Então, o que vai acontecer? Às vezes, a gente analisa aqui e a gente pega aqui plantas diferentes para fazer a análise da fotossíntese delas. Eu vou colocar aqui, ó, considerando a fotossíntese de uma planta B. Percebam vocês que essa planta B, ó, ela precisou de mais luz, ó, ela precisou de mais luz do que a planta A, porque o ponto de compensação fótico dela foi maior. Eu precisei de mais luz para que a minha produção igualasse ao meu consumo. Esse é um comparativo que o Enem já fez em algumas questões. E aí, como que ele fez? Ele disse assim, ó, estou desmatando uma área e vou começar um reflorestamento. Algo nesse sentido. Eu devo começar por quem? Se a incidência luminosa lá é alta, eu tenho que começar com plantas que têm um ponto de compensação mais alto, que são as chamadas plantas de sol. É muito comum a gente ouvir, às vezes, a avó, a mãe da gente dizendo assim, olha, essa planta é planta de ficar dentro de casa, essa planta é planta de ficar embaixo de outra planta, essa planta é planta de ficar no sol, fora de casa. Por quê? Porque as plantas têm pontos de compensações diferentes. Então, plantas que têm um ponto de compensação baixo, elas são classificadas, gente, ó, ponto de compensação baixo, como plantas de sombra, também chamadas de plantas umbrófilas. Plantas umbrófilas são plantas de sombra, beleza, gente? E as plantas que têm um ponto de compensação mais alto, elas são chamadas plantas de sol ou plantas heliófilas ou heliófitas, tá, gente? Tanto faz. Então, essa é a classificação que a gente faz em relação ao ponto de compensação. Então, gente, essa foi a nossa aula sobre metabolismo energético, né? Nós tivemos aí 3 blocos, um falando sobre fermentação e 2 falando sobre fotossíntese, para a gente finalizar aí esse processo. Um beijão e bom estudo para vocês!